Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de direito penal. Vamos tratar hoje desse momento agora de um crime cujo assunto é muito polêmico, é o crime de aborto. Na verdade, o crime de aborto ele é dividido em três dispositivos diferentes, então eu peço a vocês que abram, por favor, o Código Penal lá no artigo 124, porque temos o aborto do 124, 125 e do 126. Tá? Então são três crimes distintos, então abram lá, por favor, o código, artigo 124, para começar a discussão do aborto aqui, tá? Bom, primeira coisa, o que o aborto protege? Enquanto os três crimes anteriores contra a vida, homicídio, instigação a suicídio e infanticídio, protegem a chamada vida extrauterina, o aborto protege a vida o quê? Dentro do útero, ou seja, a vida intrauterina, certo? Então, o aborto protege a vida intrauterina, enquanto os outros três crimes contra a vida protegem a chamada vida o quê? Extrauterina. Assim sendo, a questão interessante a primeira questão interessante que podemos abordar, depois de falar do conceito, é quando começa a proteção do aborto. Então, primeiro, o que é aborto? O aborto é a interrupção da gravidez. E o direito penal se preocupa apenas com a interrupção da gravidez se ela não for espontânea e nem acidental. Então, o chamado aborto natural, que acontece por situações fisiológicas, e o aborto culposo, são causas que o direito penal não se preocupa. Então, nós só temos aqui no nosso código abortos que são praticados de maneira dolosa. Então, o direito penal brasileiro só se preocupa com o aborto doloso. Então, para fins penais, o crime de aborto é aquele em que acontece a interrupção dolosa da gravidez. Aí tem algumas questões para cada um dos artigos, mas a ideia primordial é essa daí. Bom, voltando lá, em que momento começa a proteção do crime de aborto? A teoria clássica diz que se protege da concepção até o parto. Bom, o que é concepção, gente? Vamos lembrar da biologia lá do colégio. Quando eu tenho a união dos gametas, do espermatozoide com o óvulo, formando assim o ovo ou o zigoto, ali eu tenho a concepção. Só que essa teoria tem um problema ligado à chamada pílula do dia seguinte, que todos sabem, essa pílula ela impede a nidação, que é a fixação desse ovo ou zigoto onde? Na parede do endométrio. Como ela impede essa fixação, e se eu entender que o aborto ele é punível desde a concepção, essa pílula seria um aborto. Como vocês obviamente devem imaginar, como ela é vendida legalmente nas farmácias, essa pílula não é abortiva. Então, me parece mais correto entender e imaginar que a proteção do aborto ela começa na nidação, fixação do ovo ou zigoto na parede do endométrio, do útero lá do endométrio. Dali para frente, eu teria a proteção, então, ligada ao crime de aborto, certo? Bom, crime de aborto, gente, é igual ao homicídio, é crime de forma livre. Como assim? Não há um meio pré-determinado para que eu tenha aborto. Eu posso fazer por meios químicos, físicos ou biológicos. Meios químicos, eu vou utilizar uma substância química, um tipo de remédio, para causar esse aborto. Lembrando que o direito penal só pune o aborto doloso. Então, se uma mulher que está grávida, de maneira não intencional, ingere um remédio, que ela não sabia se era abortivo, eu não posso criminalizar a conduta. Mas voltando aqui então a ideia pode ser por meio químico, um remédio, por exemplo, uma substância química que cause aborto. Meio mecânico, pode ser por utilização de uma agulha de tricô, por um espeto, sei que são coisas meio brutas, mas é uma chave de fenda, introduzidas via vaginal e que acabam matando a criança. Ou uma paulada, uma pancada na barriga, são questões que podem levar o sujeito a entender que houve ali o crime de aborto. E por fim, o meio biológico, que é a utilização de algum tipo de patógeno, seja ele um vírus ou uma bactéria que também tem a ideia de abortividade. Bom, o aborto se consuma com a morte do feto. Como é que isso é aprovado? Exame de corpo de delito. A mesma ideia de sempre dos crimes materiais, eu tenho que fazer esse exame aí para poder comprovar a materialidade. Lembrando que se eu não tiver mais a prova material, eu posso utilizar o quê? O chamado exame indireto. Vejam lá depois para enriquecer o conhecimento, artigo 158, Código de Processo Penal, então de novo, artigo 158, Código de Processo Penal, lá tem o exame direto. E artigo 167, também Código de Processo Penal, lá temos o exame indireto para poder verificar as questões da materialidade. Bacana? Bom,
Existe aborto tentado? É óbvio, é evidente. Então o crime de aborto tentado vai acontecer quando? Quando se tenta a manobra abortiva, mas por circunstâncias estranhas à vontade de quem praticou o crime, ele não se consuma. Aí nesse caso eu vou ter que verificar vou ter que verificar se o meio utilizado possuía a propriedade abortiva, ou teria condições de de fazer realmente o aborto se não houvesse a circunstância ali à vontade do indivíduo. Então, por exemplo, existem chás que as vós receitam, assim, toma esse chá de tal coisa, que aí, né, a menstruação vem e aí, né, impede a gravidez e tal. Se esse chá realmente for abortivo, se houver realmente algum tipo de substância lá que realmente cause aborto, e a mulher ingerir esse chá, e dolosamente, né, sabendo da propriedade abortiva, e a criança não vier a falecer, o feto não vier a morrer, eu teria aí um aborto tentado. Então, nos casos de tentativa, eu preciso verificar se o meio é ou não eficaz. Bacana? Bom, vamos aos crimes em si, então. Vamos lá. Primeiro crime, abram lá, por favor, quem não abriu ainda, artigo 124. O artigo 124 se chama autoaborto. Opa, o nome nos faz pensar, se é autoaborto, tem que ser feito por quem? Obviamente pela mulher grávida. Porque é o autoaborto. E ele tem duas figuras, hein? Duas figuras possíveis. Primeira figura, praticar aborto em si mesma. O que significa isso? A mulher, sem ajuda de ninguém, faz sozinha a manobra abortiva. Então, por exemplo, a mulher pega lá um espeto de churrasco, por exemplo, introduz via vaginal e acaba causando o aborto. Isso é um exemplo de autoaborto. Segunda figura, permitir que outro o pratique. Então vejam, na segunda hipótese, a mulher, ela vai, por exemplo, a uma clínica médica e pede ao médico que faça o aborto fora das hipóteses previstas em lei, evidentemente. E o médico faz. Qual é o crime da mulher? Autoaborto, na segunda figura do artigo. Todo mundo entendeu? Se não entenderam, mandem um comentáriozinho aí que eu esclareço num outro vídeo ou até no próprio comentário, tá? Segundo tipo de aborto, artigo 100... vamos fazer um link legal. Olhem agora, gente, o artigo 126. Então, pulo 125, 126. O 126 fala o quê? Aborto provocado com o consentimento da gestante. O que é isso? Opa! No 126, eu estou punindo a conduta de quem? Do terceiro, do cara que auxilia o aborto, do cara que faz o aborto. Então, no nosso exemplo do médico, olha que interessante, nós teremos, se a mulher vai a uma clínica médica, repito, fora das hipóteses legais e faz o aborto, e o médico faz o aborto, nós teremos duas situações. Situações essas que fogem da chamada teoria monista que o Código Penal adota, e que diz que responde pelo mesmo crime. Mas olha só, nesse caso, a mulher, artigo 124, autoaborto na modalidade de permitir que outro faça. Médico, 126, porque ele fez o aborto com o consentimento da gestante. Todo mundo entendeu? Então, apesar do concurso de pessoas, são crimes distintos, exceção a tal da teoria monista. Legal? Já o 125 é dos crimes de aborto o mais grave. E por que o mais grave? Por uma questão evidente. O que fala o 125? Olha lá, 125, olha no código, vamos lá, sem preguiça, olha o código lá. O que o código fala? Aborto provocado, olha bem lá, sem o consentimento da gestante. Então eu estou fazendo um aborto sem que a mulher me permita. Então por isso a pena tem que ser mais alta. Certo, gente? Então nesse caso nós temos o aborto mais grave porque é um terceiro que faz o aborto sem que a mulher permita essa prática abortiva. Então por isso que a pena é evidentemente elevada. Bacana? Então são três crimes. Um detalhe muito importante, quase que eu esqueci. Professor, existe algum requisito que a mulher tenha que ter para poder consentir com o aborto? Essa pergunta é excelente. Olha só, a mulher para consentir com o aborto, ela tem que ter, segundo a nossa teoria, a nossa legislação, 14 anos ou mais e capacidade mental compatível com essa idade. Então, quando eu falo em consentimento, no artigo 126, em que o médico age com o consentimento da gestante, eu preciso que a mulher tenha 14 anos ou mais, seja plenamente capaz e, obviamente, o consentimento tem que ser obtido sem fraude,
e sem coação, senão não há consentimento, certo? Nesses casos, responde médico pelo 126, ou quem ajuda pelo 126, e mulher pelo 124. Agora, se por acaso alguém faz o aborto, mesmo que a pessoa peça de uma mulher que tenha menos de 14 anos, ou tenha problemas mentais, apenas o sujeito será do 125. Então, repito, se alguém fizer o aborto a pedido da mulher, mas essa mulher tenha menos de 14 anos, no caso nessa adolescente, né, tenha menos de 14 anos, ou tenha problemas mentais, responderá o sujeito pelo artigo que, pela pena do artigo 125, porque vai se considerar que não houve consentimento. Bacana? Bom, nós temos aí, gente, logo na sequência ali do artigo, duas causas de majoração da pena, que são o artigo, que está no artigo 127, incisos 1 e 2. Acharam lá? Primeira coisa muito importante. Ali fala assim, essas causas de aumento de pena só valem para o 125 e para o 126. E por quê? Por uma questão muito simples e muito lógica. O 124 é o aborto feito pela gestante. E o 127, ele aumenta a pena quando? Quando a gestante sofre lesão corporal de natureza grave ou morte. Você já sabe, eu imagino isso, tenho quase certeza que vocês já sabem isso, então souberem, mandem no canal, lá no comentáriozinho, que eu explico isso melhor. A chamada autolesão não é criminosa e suicídio também não é crime. Então, eu só posso punir quem? O terceiro. E quem são os terceiros no crime de aborto? Quem pratica o 125 ou o 126. Então vejam bem, gente, a causa de aumento de pena do 127 só vale para o terceiro que faz o aborto. A mulher nunca responde por essas causas. Tá bem tranquilo isso aí, gente? Tá bem tudo certinho, fácil? Vocês entenderam essa questão? Bom, aí temos ainda uma questão bem interessante do aborto, que se refere às hipóteses em que o aborto ele é permitido. Tá? Então nós temos que verificar quais são as hipóteses em que a lei permite o aborto. E nós temos no nosso código apenas duas hipóteses, que são risco de morte para a gestante e gravidez resultante de estupro. Ah, professor, e o anencéfalo? Cuidado. O anencéfalo, que é, na verdade, um feto que não tem nenhum tipo de neurônio, não tem nenhum tipo de formação neural. Esse feto, para mim, é um natimorto, e na minha concepção nem haveria aí aborto, porque o aborto pressupõe a vida, e vida é o que, segundo o entendimento mais moderno, é a existência de atividade nervosa. Então, se esse feto ele não possui cérebro, para mim não há nem que se falar em aborto, mas o Supremo Tribunal Federal, julgando uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a chamada ADPF, de número 54, entendeu sim que no caso de anencefalia, o aborto pode ser feito sem que exista aí crime de quem o faz, seja a gestante, seja aquele que auxilia. Então, o aborto do feto anencéfalo é considerado pelo Supremo, foi considerado pelo Supremo uma questão atípica, certo? Então não é crime e pode ser feita, mas não está na lei. Está onde? Está na jurisprudência. Bacana? O novo Código Penal que está tramitando aí no nosso parlamento, ele prevê essa hipótese expressamente colocada na lei, certo? E também prevê, o que é interessante, né, até o debate, que se possa fazer também o aborto, né, livremente, até a 10ª semana. Então o novo código permitiria a liberação do aborto até a 10ª semana de gestação. Seria então uma possibilidade da gestante, se quisesse, se tivesse vontade de fazê-lo, fazer o aborto de maneira lícita, tá? É um tema bastante espinhoso, é um tema que vai depender de muito debate ainda, mas não evoluiu na sociedade, porque o nosso olho está paradinho por enquanto ainda, né? Nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal também interessante, que é o HC 124.306, que foi julgado, e o voto talvez mais importante seja do ministro Barroso. Era um habeas corpus que verificava a prisão preventiva, contra uma prisão preventiva de pessoas que fizeram um aborto numa mulher que pediu o aborto. Então eu tinha ali uma questão do autoaborto 124 e o 126, então havia uma pessoa que fez o aborto a pedido da gestante. E naquele caso, a prisão preventiva ela foi relaxada,
E o ministro Barroso disse no seu voto que criminalizar o aborto é criminalizar a dignidade sexual da mulher. Então é uma questão interessante, é uma questão bem forte, que depende mais do debate social, né? Inclusive o ministro Barroso falou uma frase que forte assim nesse julgamento e ficou, né, que diz assim: se homens engravidassem, o aborto seria há muito tempo já liberado. É uma questão interessante, é uma questão que muito mais de opinião do que jurídica, não é assim? E que eu vou me abster de não dar para não levantar polêmicas aqui nesse momento, tá? Voltando às hipóteses legais lá então as hipóteses de hoje legais, fora o anicéfalo, que é uma questão jurisprudencial que pode fazer aborto, mas é jurisprudencial, nós temos lá então, primeiro, risco de morte para a gestante. Então, se a gravidez causar para a mulher o perigo dela morrer, entre uma vida provável, que é o feto, e a mulher que já é uma vida viável, se escolhe a mulher e aí se salva a mulher, certo? E a lei também fala em gravidez resultante de estupro. A ideia que se tem, na verdade, hoje, a interpretação disso aí é que a gravidez resultante de crime sexual. Como é que ela faz para abortar nesse caso? Não precisa processo, não precisa pedir, não precisa nada. É muito simples. Vai à delegacia, registra a ocorrência do crime sexual, procura o hospital para realizar o aborto, o hospital vai formar uma junta para ouvir essa mulher, e aí, sendo o caso de perceberem que realmente foi um aborto, vão realizar o aborto. Mas professor, se a mulher estiver mentindo e ela não tivesse sido estuprada, não tivesse sido violentada, como é que fica a situação? Bom, os médicos, como agiram com base num depoimento dela e com base numa ideia de que ela estaria estuprada, não respondem por nada. Agora, a mulher responderia por qual crime? 124, autoaborto. Bacana, gente? Então é mais ou menos por aí. Só para lembrar, só para finalizar, o aborto é um crime doloso contra a vida e, portanto, qualquer das três hipóteses, 124, 125 ou 126, são julgados por quem? Tribunal do Júri. Bacana, pessoal? Qualquer dúvida, por favor, chame lá no canal ou no Instagram, @RodrigoVilalaVeiga. Qualquer plataforma aí, estou à disposição de vocês. Legal? Abração!